da USP, e que, bom, eu gostaria que começasse relatando um pouco da sua vida acadêmica, né? Como é, onde estudou, quem foram seus professores. Eu entrei na Faculdade de Filosofia, quando a Faculdade de Filosofia ainda era o terceiro andar da escola Caetano dos Campos da Praça da República. E era uma escola pequena e extremamente mal vista pela população, porque, enfim, realmente não dava uma projeção, não havia profissões. Naquele tempo, as ciências sociais ainda estavam muito desconhecidas. Então, era assim, eu fiz um curso comercial para trabalhar, e só depois que meus pais permitiram que eu fizesse isso por encanto. Agora, eu tive um certo azar de entrar na Faculdade de Filosofia no momento que a missão francesa estava saindo. Eu só tive assim uns finzinhos de franceses na minha vida. O Bastide foi meu professor, e foi também o Moguet. Eu ainda tive um curso sobre Kant com o Moguet. E aí eles estavam sendo substituídos pelos seus primeiros assistentes, que são pessoas que hoje são de alta categoria, mas que naquele tempo eles estavam começando a lecionar e um pouco fascinados por aquilo que estavam fazendo, e eles nos deixavam inteiramente arrasados com o peso da bibliografia que eles citavam. Nós ficávamos realmente sem saber por onde começar, e como a gente tinha uma formação de você tem de ler tudo aquilo, então era uma verdadeira tortura e uma angústia de que eu conservei até hoje. Agora, um desses professores era um exilado alemão. Ele era autoexilado do nazismo, o Emílio Willems, e que me deu antropologia. E foi realmente o que eu gostaria de seguir. Mas eu tenho a impressão que ele não me achava capaz, porque ele nunca me deixou me aproximar muito. E naquele tempo também ele fazia antropologia física. Eu ajudei um pouco no trabalho que ele tinha. Os crânios voavam toda a salinha dele, e assim a questão da medição e a questão de fazer a estatística com aquilo, eu tentei fazer. E a antropologia nesse período era antropologia física, o que o Bastide ensinava? Não, o Bastide é sociologia, quer dizer, ele não dava antropologia. Ele escreveu sobre antropologia, mas ele não dava, e também, naquele momento, ele estava dando os sistemas de parentesco, que me parecia um absurdo, me parecia uma chatice enorme. Eu realmente não pude apreciar o Bastide naquela ocasião. Eu só fui apreciar o Bastide muito mais tarde, quando eu li a Psicanálise do Cafuné, e que eu entendi a grandiosidade da cabeça dele e tudo que ele estava fazendo. Mas enquanto ele punha aqueles esqueminhas de pai, mãe, avô, primo, casa com primo, não casa com primo, aquilo me parecia uma coisa intolerável, sabe? Eu me penitencio diante do Lévi-Strauss, de você, de achar isso, mas eu não consegui achar melhor. E depois, então, eu terminei aqui, eu não consegui, assim, ninguém se interessou por mim na Faculdade de Filosofia, e eu consegui um lugar no Instituto de Administração, que era próximo e, enfim, no mesmo lugar, e havia vários sociólogos, historiadores trabalhando lá, e eu tive uma aprendizagem que me foi muito útil, que foi de psicologia social. Eles estavam adaptando testes de inteligência, de personalidade,
estavam adaptando para o Brasil. E, apesar da minha incapacidade total para números, eu ajudei a fazer todos os cálculos de correlação e tal, e foi muito útil para mim esse trabalho lá. Até que eu fui convidada para trabalhar em História Econômica, com que eu trabalhei uns 3, 4 anos. E aí, então, eu passei a assessorar o Dante, que é meu marido, que foi meu marido, durante 25 anos, com os filhos, e com ele tem uma obra de tradução muito grande, porque ele queria deixar os alunos munidos de boas traduções. E realmente ele fez uma série de coisas muito boas e eu ajudava nas traduções. Durante 20 anos eu trabalhei nisso. E foi depois de voltar de Araraquara, onde nós fomos para os institutos isolados, durante 13 anos ficamos lá. Aí então nós voltamos porque as crianças iam entrar no vestibular. Aí então eu vim para cá e, como eu tinha, durante esse período que eu estava ajudando o Dante, eu escrevi 2 livros didáticos. Um que se chama Introdução à História, o ensino no primário e no ginásio. E foi a partir do ensino da escola de meus filhos e da minha escola e do meu interesse por história que eu fiz esse livro. E como a Cultrix produziu, e parece que durante algum tempo o livro ficou bem usado, eles depois sugeriram que eu fizesse um outro para estudos sociais, que naquele tempo tentaram fazer. Só que eu fiz um livro completamente fora das normas, porque eu achei que seria interessante aproveitar o meu curso de Ciências Sociais e oferecer de uma maneira mais simples para os alunos. Só que o livro ficou um pouco difícil para a introdução e era um livro, digamos, geral e um livro didático que não servia para o curso superior. Então ficou assim, ficou no limbo. Mas eu aprendi muito fazendo esses 2 livros. E por causa desse livro é que eu tive a oportunidade de trabalhar no Centro de Documentação da História em São Paulo. E que, na verdade, era outra coisa, quer dizer, eu tinha muito receio de dar aula. Isso, eu tenho muito medo de concurso também. E, então, eu tinha medo de fazer uma coisa e outra, e ali era um trabalho técnico que, enfim, eu achei que eu poderia aprender. Era um trabalho de você classificar a documentação e inclusive, reunir documentação. E foi a partir disso que eu comecei a fazer os meus trabalhos, que depois históricos. Como é que a senhora ingressou nesse centro? Ele já existia há quanto tempo? Ele existia desde 66 e eu entrei em 75. Ele sofre de um mal de nascença, porque ele foi criado pelo diretor e a maioria das pessoas que ele pôs lá eram consideradas assim, pessoas ineptas e que só estavam lá porque o diretor pôs. Então, é um centro que até hoje é deixado meio de lado. E quando ele foi o próprio diretor que perguntou se eu não queria ir para lá para dar uma levantada na coisa, e eu fui, e nesse tempo eles tinham assim uma ideia, eles tinham descoberto microfilme naquele tempo. Então eles achavam que resolveriam todos os problemas do mundo microfilmando tudo. E não tinham ainda não tinham a experiência necessária para fazer aquilo.
e a coisa estava muito, muito pouco estruturada. E ainda havia aquela prevenção de todo mundo contra ele. Então eu passei lá 25 anos. Hoje eu não sei como é que eu aguentei. Mas ele me deu muitos subsídios para trabalhar, porque estavam as teses reunidas todas, a produção dos professores, a gente conseguiu reunir, e eu tinha acesso a elas e pude trabalhar com elas durante muito tempo e ficar para compreender como é que o pessoal, como é que as várias disciplinas iam se desenvolvendo, iam se alterando. E isso me deu, assim, um pouco de ânimo de entrar na pós-graduação, não porque eu pretendesse entrar na cadeira acadêmica, mas porque eu estava ganhando pouquíssimo. Você sabe que os técnicos são muito infelizes nesse campo, né? Então eu resolvi fazer. E assim, descobri essa Maria Lacerda de Moura e fui fazer sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, eu vinha reunindo elementos para estudar como fazer, dentro daquele centro, realmente um centro de pesquisa de documentação. E eu fiquei trabalhando, as várias coisas que eu fiz depois são análises de documentação. Quer dizer, foi onde eu fui me desenvolvendo. Então, eu fiz a análise de documentação primeiro de imprensa, que naquele tempo ainda não era uma coisa muito difundida. Então, eu fiz isso inicialmente e depois eu peguei esse campo dos viajantes, que até hoje eu continuo ainda elaborando resultados daquilo. Porque eu percebi que o pessoal estava assim, muito, a história naquele momento achava fantástico que você só devia trabalhar com documentação. Não era coisa de você fazer grandes sínteses e tal, gerais. Só que acontece que, como eles não faziam a crítica dessa documentação, a coisa ficava ficava uma espécie de sanduíche do McDonald's, com camadas de coisas. Você acabava não sabendo. Aliás, apesar de história, continua com um pouco desse defeito de reunir coisas e você termina aquilo sabendo, tendo informações, mas não sabendo o que ele quis dizer com aquilo. Então, eu fui desenvolvendo e procurando estudar, como estudar, digamos, no caso dos viajantes, cada um deles é evidentemente, mas eu fiquei interessada por essa metodologia de extração do conhecimento dos viajantes. Então, eu fiz primeiro a imprensa, depois esse trabalho com os viajantes durante muito tempo, depois eu fiz esse trabalho com a Maria Lacerda, que a década de 20 em São Paulo foi da maior importância. E eu acabei fazendo muito trabalho sobre a década de 20. E foi também, ao mesmo tempo, como chegavam lá fotos. O pessoal depositava acervos com fotos. E ninguém sabia o que fazer com elas, porque frequentemente não estavam identificadas, não tinham data, não tinham nada. Isso também me chamou muita atenção, porque, na verdade, você estava vendo uma coisa, só que você ficava absolutamente sem saber do que se tratava. Então, isso me chamou a atenção e eu passei a trabalhar com fotografia e percebi, analisando álbuns meus, e da família de meu marido, que eu sou, meus pais e avós são judeus da Rússia e tal, e ele é de origem portuguesa e já estava no Brasil há não sei quanto tempo, eu morava em Guaratinguetá, e olhando as fotos assim, eu verifiquei que eram muito parecidas. E isso me chamou muita atenção.
E eu comecei a lidar com elas. Eu não tinha de imediato, a coisa não veio, né? Demorou muito até que eu conseguisse reunir não só um corpo documental capaz de me ajudar a fazer isso, como também ler coisas sobre fotógrafos, várias biografias de fotógrafos, o que eles pretendiam quando eles faziam, verificar como é que as pessoas, inclusive a mudança das técnicas, o que forçavam na foto, tudo isso. E aí eu acabei fazendo o livro de 90, que saiu só em 93, quer dizer, eu acho que eu devo ter terminado em 91 ou 90, sobre o retrato de família, que inicialmente era para ser, eu ia fazer o trabalho de várias maneiras. Eu ia fazer sobre um grupo pequeno, que seria a família, depois um grupo médio, que seria os retratos de festa, e um grupo grande, que seria de movimentos sociais. Eu cheguei a trabalhar um pouco com a Olga von Simpson, que trabalhou sobre o carnaval, né? E ali, assim, eu dei a ela alguma coisa que eu tinha descoberto, tentado ver se dava certo, e ela tinha o material do carnaval, e nós tentamos fazer juntas a análise. Agora, quando chegou nos movimentos sociais e as multidões, eu realmente tive de me deter diante da pedra no caminho, porque acontece que você vê na foto uma quantidade de gente, você não é capaz de saber se é uma procissão, se é um erro, se é um comício, se é uma festa. Sabe? A questão da distância e da falta de expressão das pessoas impede que você se aproxime do significado. E então eu tive de desistir. Ao mesmo tempo em que eu estava desistindo, o retrato de família começou a criar um corpo enorme. Porque o retrato de família, de fato, é alguma coisa muito mais do que uma simples fotografia. O que ela representa para as várias pessoas e a emoção que todos tiveram de me dar, todas as pessoas que me colaboraram comigo. Como é que foi a constituição desse quadro? Primeiro eu pedi no CNPq daqueles projetos imensos, eu ia fazer uma coisa quantitativa, felizmente a CNPq não aceitou. Então, eu tive de fazer assim, pedir para os meus amigos, filhos de imigrantes, netos de imigrantes, que se eles podiam me ceder os álbuns de seus avós. E o que facilitou imensamente o trabalho, mesmo porque eu cada vez vou piorando no meu tratamento de números. Então, eu acabei fazendo um corpus relativamente pequeno, mas que foi extraordinariamente útil, porque havia pessoas do mundo inteiro. Eu tinha gente que veio do Marrocos, gente que veio da Suécia, gente que veio da Rússia, gente que veio... Bom, tem os nossos italianos, e espanhóis e portugueses à vontade. Mas eu tinha eu tinha do mundo inteiro e tinha inclusive das várias camadas sociais. O que realmente ficava sendo uma amostra representativa, né? Porque eu delimitei o campo de 1890 a 1930, que é a primeira grande imigração. Então, quer dizer, eu sempre conto isso, porque as pessoas costumam dizer que eu resolvi, eu usei esse critério, eu quero impor dentro da pesquisa que o acaso é muito importante e que frequentemente alguma coisa que você acha que não vai dar certo é alguma coisa que vai te oferecer a maior solução, sabe? Porque de fato você está lidando com uma coisa que você não sabe o que vai dar. Eu frequentemente achei que eu
não ia adiante na coisa da fotografia, sabe? Porque, de repente, eu percebi que o que ela me dizia era uma coisa diferente das coisas que estavam escritas. Como é que eu ia lidar com aquilo, né? Porque ela não é a mesma coisa. Como é que se lê uma imagem? Vamos lá. E aí, então, cada vez que eu parava assim, de repente acontecia alguma coisa que me ajudava a dar um pulo para frente. Eu li um trabalho sobre ideogramas, que é, digamos, o caminho, é um intermediário, porque é a figura para representar a palavra, né? Então, foi a partir disso que me sugeriu a ideia de que você teria... Bom, eu cheguei a muito pouca coisa, né? Eu cheguei apenas a perceber que você não pode trabalhar com uma fotografia sozinha, você tem de usar uma sequência, e você não pode ir numa direção só, porque você precisa conhecer o que as pessoas queriam que fosse retratada, o que o retratista tirou. E o resultado também não é resultado daquilo que você resolveu fazer, mas dos elementos tecnológicos com que você conta no momento. Então, a gente pode fazer uma interpretação completamente errada e que significa apenas que não havia luz para fazer dentro de casa. E você, então, supõe que, como todos viviam no jardim, não é? De maneira que não é tão simples assim. Eu fui fazendo a coisa um pouco experimentalmente, sabe? Aliás, foi um período que eu estava mesmo muito ruim dos olhos, então a leitura me cansava. Então eu disse assim, agora eu não leio, agora eu só invento. Foi um pouco da solução para aquela hora, sabe? E foi muito proveitoso. Cada vez que eu apresentava, as pessoas me diziam, me objetavam alguma coisa ou outra, e todas elas me favoreceram em pensar, repensar naquele problema que ela estava propondo. Realmente foi feito nessa base, viu? Se conhece, né, na pesquisa de ciências sociais, o uso do álbum de fotografia também como uma forma de desencadear lembranças, memórias, entrevistas. A senhora chegou a usar assim também o álbum? Não, a Olga usou muito com os cantores e com os festeiros do carnaval, e foi extremamente útil. Mas eu tinha mais interesse, eu usei da seguinte maneira. Eu sempre que tinha oportunidade, porque muitas das pessoas retratadas já tinham morrido, né? Então, quando eu tinha oportunidade, eu levava para elas a fotografia que eu tinha reproduzido e pedia para elas falarem da fotografia. Porque o que estava me preocupando é que a fotografia não é a reprodução do real, né? Então, eu queria ver se elas, era isso que eu estava procurando, se elas, que foram as fotografadas, viam o real ali. E acontece que eu tive uma experiência impressionante de que não é. Porque havia um retrato de casamento absolutamente estanque, datado, né? Era coisa de 1900 e pouco e tal. Bom, mas que para mim não tinha mais nada o que dizer dali, quer dizer como era o vestido de noiva só e tal. Mas eu cheguei conversando com a senhora, ela desatou a chorar completamente. Não parava, eu não sabia o que fazer com ela. E ela não estava vendo um retrato, o mesmo retrato que eu estava vendo, né? Sabe, eu tinha a impressão que eu fiquei com esse problema muito marcante, porque eu tive uma experiência quando eu comecei a reproduzir os álbuns, porque não dava para trabalhar com os álbuns, que às vezes as fotografias estão uma em cima da outra, tem um pedaço recortado, é complicado.
Então, eu uniformizei em 12 por 19 todas as fotos, para poder fazer as sequências também e poder examinar. Né? A senhora mesmo fotografou ou pediu para alguém? Não, eu sou uma tragédia. Mas foi fotografado no Museu da Imagem do Som, que naquele tempo era do Mónaco Cossó. Ele era o diretor. Então eu dei algumas, depois eu fui levar outras, né, porque aos poucos emprestava, eu fazia, era tudo assim bem artesanal. E quando eu fui levar de novo, ele disse que não poderia mais fazer, porque afinal eram de pessoas desconhecidas, e se fosse, digamos, da família real, então aquilo me marcou muito, né? Eu não levei mais lá, eu mandava levar na Kodak, eu pedia para fazer, e eles me fizeram um preço mais em conta, e aí eu tinha essa preocupação de mostrar que a fotografia não era aquilo, quer dizer, eu não estou reproduzindo e não estou fazendo louvação daquelas pessoas, nada disso, né? O que a gente encontra nos retratos de família de 1890 1930, na fotografia, mais fácil do que em outras fontes? Olha, eu não sei se agora eu já não estou um pouco viciada, porque há toda uma atmosfera diferente nos retratos de 1890 e antes, que você não tem depois. Agora, a qualidade da revelação é tão boa que eu tenho retratos da Rússia, da minha avó, que são fabulosamente intactos, não tendo conservação nenhuma, viu? Está todo desbeiçado, o álbum viajou, andou aqui e ali. Então, elas são lindas, a verdade é essa. Elas têm essa beleza que é um atrativo a mais, sabe, para lidar com elas. As mais recentes, por mais que te deem dados sobre a realidade, por exemplo, a gente também pode ver os carros, a diferença dos carros, né? Tem o famoso Ford de bigode, com meu pai na frente, assim, uma das categorias que eu usei foi o primeiro carro, porque para os imigrantes tinha uma significação muito maior. Antes eles tinham uma charrete, né? Então, o primeiro carro é alguma coisa que é retratável, porque merece, é quase como um rito de iniciação, sabe? Então, tudo isso é fornecido pela foto e, frequentemente, isso passa no texto escrito, a não ser o grande escritor, consegue dar essa noção disso. Existem algumas fotos que são mais ou menos as fotos de rituais, casamento, e elas são padronizadas. Em todo mundo, porque só teve essa comparação, né? É mais ou menos ficou o retrato de família, praticamente, é um estereótipo da imagem. Porque os fotógrafos consideraram que aquilo era um retrato de família e as pessoas se dispõem daquela maneira, né? Como é que é essa disposição? A disposição era assim, o casal matricial, assim, no meio. As mulheres, quando eram mais velhas, ficavam ao lado com os filhos pequenos no colo, os maridos de pé atrás e as crianças sentadas na frente, né? Então, bom, a grande discussão é nas retratos de casal, de homem em pé, a mulher sentada, e que sempre a maior parte realmente é do homem sentado e a mulher em pé com a mão no ombro.
Então há várias piadas um pouco pornográficas a esse respeito, que eu não vou reproduzir, porque eu não tenho muita graça para contar. A senhora falou rapidamente do trabalho com a Maria Lacerda de Moura, né? Essa mulher anarquista. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse livro, o primeiro trabalho, e depois sobre os outros trabalhos que a senhora fez. A Maria Lacerda, eu até aqui no Congresso, eu estou apresentando as reflexões sobre ela, porque eu estou querendo fazer no laboratório um vídeo sobre ela. Ela é uma personagem muito interessante. É uma mulher que teve uma atuação enorme, tem muitos livros, trabalhou como jornalista durante muito tempo e foi totalmente esquecida. E ela tem, a sua linguagem é mais de panfletária, propriamente, do que de uma escritora. E ela é anarquista, mas é individualista. Muito, a necessidade que ela tinha de não participar de grupos é tão grande que ela acabou entrando em conflito com todos eles, sabe? Ela trabalhou como professora, ela trabalhou na campanha pela alfabetização em 1920 e tal, mas depois ela veio para São Paulo e ela abandonou a Liga Feminista de que ela participava, porque ela achava que o voto era uma coisa ultrapassada e que não interessava. Só interessava as burguesas mais ricas que já tinham... a luta dela é para a emancipação de todas as pessoas, né? Ela achava que as feministas tinham uma coisa muito centrada, inclusive se aproximaram muito do poder, o que ela rejeitava, o poder estatal, né? E ela se aproximou de uma colônia de objetores de consciência da Primeira Guerra, em Guararema, onde eles tentaram sobreviver o seu trabalho ali na colônia, cultivando a terra sem mão de obra. Todos eles trabalhavam em tudo. E eles tentaram, e tinham um interesse muito grande, cultural muito grande, recebiam revistas da Europa e ela ensinava as crianças ali na colônia. E ela vivia numa choupana de caboclo que ela ajeitou e ela morava lá. Certo? Então ela teve assim uma atuação extremamente pioneira. E a coisa mais espantosa é que em 1922 ela sugeriu que houvesse, que se estudasse a história das mulheres nas escolas femininas. Nesse tempo não havia escolas mistas, né? E as histórias sobre as mulheres, agora em 1990, que estão saindo, né? E além disso, essa ideia de viver com essas pessoas e dessa maneira, se bem que haja muitas comunidades utópicas por aí, mas é praticamente o que os hippies quiseram fazer, né? Agora, em 60. Então, é uma pessoa extremamente interessante e a minha ideia era estudar por que ela foi totalmente esquecida, né? Ela tinha ela era de classe social, qual era o engajamento profissional, ela tinha alguma coisa? Ela se formou só na escola normal, era uma autodidata, mas que naquele tempo ela citava Freud, Nietzsche, ela estudava muito. E agora, ela tinha assim, ela usava a pena como missão. Quer dizer, ela não tinha o menor senso lúdico, ela tinha horror à literatura. A literatura para ela era a literatura sorriso da sociedade, que ela considerava uma coisa de granchinos e tal. E a atuação dela como conferencista e professora
era nos clubes anarquistas do Brás, nos clubes operários. A condição feminina no Rio de Janeiro pode resumir como... A condição feminina no Rio de Janeiro, eu preciso também dizer que eu não sabia o que ia sair quando eu comecei. Como eu estava trabalhando no Centro de Apoio à Pesquisa em História, e eu já gostava muito da literatura de viagem, eu resolvi fazer um projeto em que e nesse tempo, que era 78, que eu vou dizer, eles não havia muita documentação sobre mulheres. Quer dizer, as pessoas, nesse tempo, consideravam que documentação era apenas o que havia nos cartórios, na polícia, os documentos oficiais. E a minha ideia é que isso realmente não é como se não houvesse mulheres no mundo, né, nessas coisas. Então, a minha solução para o problema seria analisar dentro dos livros de viagem como eles tratam muito do cotidiano da vida e também porque os viajantes, como vinham de um lugar extremamente diferente, frequentemente, eles tinham olhos capazes de ver esse cotidiano e os brasileiros achavam que tinha sido sempre assim. Não havia necessidade de ver que outra coisa existia. Então, a nossa análise foi feita em cima do que eles diziam, direta e indiretamente sobre a mulher. Nós fizemos um esquema disso, e disso nós fizemos um dicionarinho, que saiu, a Fundação Carlos Chagas publicou, com todos esses elementos de 75 viajantes da primeira metade e 75 da outra. Esses viajantes são poucos diante da quantidade que existe. Né? E nós só usamos aqueles que tinham escrito livros, porque em revistas, em jornais, era uma literatura corrente nesse tempo. Né? E também a gente tinha a limitação das línguas, né? Porque muitos são traduzidos, mas a gente só sabe francês, espanhol, italiano. Minha mãe traduziu da alemão e os dinamarqueses nos ofereceram traduções. Mas há escritores russos, há inúmeros que não estão livros aí. Mas, apesar disso, tem sido extremamente útil para o estudo da mulher no século XIX. Aí nós, depois desse dicionarinho em que nós analisamos as coisas que eles diziam, tem um exemplo de repente, você se lembra desse dicionário? Por exemplo, tem o caso dos conventos e dos recolhimentos. Os recolhimentos que eram lugares, não, as pessoas colocavam as mulheres lá, não como para serem freiras e tal, mas era no caso, digamos, de um homem que estava a viajar e não podia deixar a mulher fora porque ela estava, não sabia o que ela ia fazer, então eram recolhimentos. E havia no Rio de Janeiro até o século XIX. Convento que garantiu a honra, guardando a mulher. Guardando a mulher. Ausência do marido. Ou se não, se ela tinha praticado alguma coisa menos aprovável, ele, por castigo, ele prendia no recolhimento. Há vários casos. Eu ainda queria falar um pouquinho mais sobre livros de viagem, antes de fazer uma questão de metodologia. Quer dizer, além desse livro, dessa antologia sobre as mulheres, agora recentemente até um prefácio do livro sobre a baronesa de Lamberto. Essa é uma grande mulher.
E no livro de viagens, a Sônia disse que tinha um capítulo, relatos de mulheres, que já é uma coisa mais difícil de captar, não? Porque, como você diz no prefácio da baronesa, as mulheres raramente pegavam da pena. Então, eu queria que falasse um pouco sobre isso, quer dizer, os naturalistas, os relatos de mulheres e essa questão da iconografia, os limites da iconografia. Sim. A questão das mulheres, bom, na verdade, a viagem significava uma transgressão muito grande, porque era um abandono do lugar onde ela estava, era, digamos, escrever um livro, era se expor, e as mulheres deviam ser recolhidas. A grande frase é essa: elas devem ser caladas e sofridas. Então, na verdade, a viagem era até proibida porque você subir no navio, os navegantes não gostam de mulheres no navio. Parece que elas dão muito azar, né? Eu não sei se também é porque os piratas, às vezes, também atacavam, e as mulheres são a primeira mercadoria disputada. Então, por inúmeras razões, as mulheres viajarem já era em si uma coisa difícil. Na segunda metade, quando as coisas já ficam mais fáceis. Não é tão perigoso e são mais frequentes, quer dizer, existe já uma certa norma de viagem e tal, bom, mas o caso dessas escritoras são pessoas que viajaram para cá e que escreveram livros a respeito. Então, há inúmeras em situações diferentes. Frequentemente, a mulher casada tinha mais possibilidade de fazer isso como acompanhante do marido, né? Mas algumas vieram sem isso. E há também mulheres solteiras que fizeram isso. O que era espantoso, porque a mulher solteira era considerada uma criança, não era alguém responsável. E ela estar sozinha aqui era uma coisa muito complicada. Mas a viúva tinha um pouco mais de independência e mais poderes, né? Agora, algumas que vieram com os maridos, mas escreveram os livros dos maridos, elas vinham um pouco na situação de filhas e de alunas. É o caso do Agassiz, que é a mulher que escreve, mas ela escreve sempre nós, né? Mas ela não se põe na frente, mas o livro é dela. Ou se não, a Isabel Burton, que é a mulher do Richard, não é a Elizabeth Taylor. Mas é uma mulher igualmente interessante e que, inclusive, foi visitar a vizinha dela, que era a Marquesa de Santos. Encontrou a Marquesa sentada no chão, fumando cachimbo. E sabe, você ganha toda uma visão da vida nesse tempo que você não obtém nos livros habituais de história, né? E foi isso que eu estava procurando. Então, esse livro sobre a condição feminina se reparte em quatro partes. A primeira, porque é o que aparece mais, é a família. Então, os tipos de famílias, e eu chamei mais de grupos de convívio, porque às vezes a família é formada de escravos e agregados. Depois, a outra é sobre a educação da mulher. A terceira é sobre raça e classe, porque não havia uma integração, de maneira nenhuma. Havia realmente um convívio intenso das raças e classes, mas muito bem delimitadas as suas, ou delimitadas até pela roupa, ou pelo lugar onde ficavam na cidade, ou na casa também. Quer dizer, você tinha o porão, você teve a senzala, você sabe?
E a última parte eu pus os intervalos cíclicos. Esse nome, enfim, como existe o preconceito de que a mulher é indolente, não faz nada porque tem escravos e tal, e que através exatamente dessa análise dos viajantes eu pude ver que isso não acontecia. Então eu mostro ali os intervalos cíclicos, são as festas, o passeio de bonde, o passeio de mar, o teatro, são os intervalos do trabalho, sabe? De fato, a gente ouvindo essa parte o que já fez, assim, a gente fica com a impressão de que houve uma busca metodológica de fontes não tradicionais. Exatamente. Marca essa pesquisa tanto na área de fotografia quanto lidando com a imprensa, quanto com viajantes. A Fernanda falou muito foi da imprensa. Então eu queria saber qual é a metodologia para trabalhar com a imprensa. Olha, na imprensa eu fui um pouco orientada por Machado da Silva, um bom orientador, né? Que ele tem um artigo muito bonito, é uma daquelas crônicas dele, do terceiro volume, em que ele fala do livro e do jornal. E ele analisa um e outro, só que nesse tempo o jornal ainda não era alguma coisa de tão digamos, não era o jornal de hoje, mas já era alguma coisa que era uma popularização do conhecimento a que ele está muito avesso, né? Ele faz muitas restrições. E foi ele também que me deu a noção de que aquela questão de escrever correndo, de você escrever porque você vai fechar o jornal a tal hora e tal, faz com que as pessoas não pensem no que estão fazendo. Então, não só a linguagem sofre muito, como também a própria questão que eles estão transmitindo é sempre muito ressecada, né? Então, sabe, foi a partir daí que eu comecei a também, eu percebi que se você quisesse usar os jornais, porque como registro de acontecimentos, é onde você pode pegar acompanhar a sequência dos fatos, né? E você pegando uma série de jornais e pegando jornais de tendências opostas, você teria condições de elaborar isso e absorver o que você não tinha, sabe? Como na fotografia, usar o critério da série? A série é indispensável, né? Sem ela, é muito complicado aquilo de você ter um texto e aquele texto ser capaz de te dar as coisas. Isso é só para os filósofos. Eu nunca fui capaz. Os limites da iconografia, as barreiras da iconografia, esse é um dos capítulos dos seus livros. É que, na verdade, como eu sou uma pessoa muito negativa, então eu sempre, eu começo umas coisas sempre com muito medo que não vai dar certo e nunca tenho muita certeza. Então, na verdade, nessa coisa da fotografia que me atraía muito, atraía pela beleza, viu? Atraía pela, enfim, a questão de ver as pessoas em outras idades e a diferença delas. E o que não se via ali? E nesse caso eu fiz um trabalho, porque era para o meu grupo da Foco de Família e Sociedade, sobre a família. E eu peguei o Florence, que tem uma iconografia linda, né, de pequenos traços e tal, mas tem uma vantagem enorme dele, porque não é frequente haver velhos
e o Flores desenha um velho índio. E a outra coisa que ele faz, e que é muito pouco frequente, ele faz um desenho da dança de índios. Quer dizer, ele põe o movimento no desenho, o que também dá uma outra dimensão para aquilo que ele está fazendo. Mas o que me chamou a atenção é que, se eu quisesse falar de família, eu tinha ali realmente coisas lindas na mão, mas o que me dizia? Além da mãe amamentando o filho, ninguém me dizia quem era o pai da criança, quem era o avô, estavam todos juntos. O que você vê? Você não pode estudar família assim. Tanto que esse estereótipo que os fotógrafos inventaram é uma das formas de legitimar esse grupo, né? E também facilita para a localização. Esse é o pai. Pois melhora muito a situação de quem vê. E eu até faço a comparação com os próprios viajantes que, ao chegar numa aldeia, realmente ficavam atônitos. Porque você realmente dali você não distingue, quer dizer, quem é quem. E essa é uma barreira muito forte, né? E foi isso que me inspirou esse nome para. Não existe só isso, mas existem inúmeras outras coisas e que eu tinha feito experiência também com a fotografia. Que quando você não sabe do que se trata a fotografia, quando não é uma fotografia de família dessas estereotipadas, você tem muita dificuldade de saber do que se trata. Porque mesmo entre as fotografias da Olga de carnaval, havia uma que podia ser perfeitamente um curso de enfermagem. Estavam todas vestidas de branco, meio... alguma coisa que elas inventaram de fantasia, todas de branco vestidas assim, sentadinhas assim. Nada dizia que O que é isso? Não podia ser, né? Sabe? Então, realmente não é tão simples, é uma das barreiras enormes. Para você analisar a fotografia, você precisa ter um conhecimento do campo que a fotografia toca, algum conhecimento, senão a coisa fica impraticável. E quais são os conselhos que a senhora daria para alguém que queira trabalhar com fotografia em pesquisa e redes sociais? Tem algumas dicas ali na sequência? Olha, eu só consegui extrair do meu trabalho pouca coisa. Eu acho que depende muito, digamos, de tudo. Existem dois elementos importantes. Um deles é uma paciência enorme e outro uma persistência enorme. Depois, uma coisa muito importante é a pessoa ser muito bem organizada e saber preparar séries daquilo que ela quer conhecer. E estudar aquele assunto que ela está fora da fotografia. Depois voltar para a fotografia e perceber, não só perceber tudo que é capaz de perceber. E aí passar a pesquisa oral, a pesquisa com as pessoas que fazem parte da fotografia. Ou com o fotógrafo que tirou aquilo. Né? Porque sem isso, a coisa não... É muito difícil chegar a algum lugar. Tá perfeito. Mas antes de encerrar, eu queria voltar para o início. Da escola de filosofia. Eu queria que você contasse um pouco mais como é que era o ambiente, assim, né? Lição francesa, pós-lição francesa, quais eram esses professores que estavam começando, falasse um pouco mais sobre isso. Olha, esses professores que estão começando, e que eu disse que era difícil para a gente, mas era difícil porque eram Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Egon Schaden. Aliás, o Egon era um grande professor. Naquele tempo, os outros dois eram péssimos. E a economia era muito ruim, sabe? E eu nunca consegui me interessar muito.
mas era o Paul Rougon, esse era francês, mas eu não sei por quê as coisas não funcionavam. Ele era muito esquemático. E eu tenho a impressão que a gente queria aquelas coisas horrorosas que os outros faziam com a gente. Era uma confusão. E eles exigiam da gente trabalhos que a gente não sabia como fazer. Era um sofrimento permanente. Mas a gente achava que era aquilo que a gente queria. E agora que você está me fazendo perceber isso, ele era muito assim, petit A, petit B, petit C. Era tudo esquematismo. Era facinho. Não interessava. E tinha idade, mas eu acho que a história de filosofia deve ter me marcado a ponto de livros depois de idade. Pois é, eles queriam mais queriam que a gente voasse, né? Eu me lembro do primeiro trabalho do Willems que eu fiquei muito mal. Ele deu um texto do Ralph Linton e deu um texto, a gente lia e entendia, mas ele queria que você falasse sobre aquilo. E era uma coisa que você não estava habituada, quer dizer, né? Não sabia como lidar com aquilo. E era isso que a gente queria. Muito obrigada. Eu que fico muito homenageada de estar sendo entrevistada por você aqui. Foi uma contribuição importante no fim. Obrigado. Olha,